Olá comunidade, olá pessoal que me assiste nos vídeos. Hoje eu tô fazendo um vídeo aqui bem interessante na minha opinião, que é falando sobre os grupos sociais e as formas de protesto desses grupos sociais, os caminhos para se fazer pressão social. É interessante perceber que a gente vive numa democracia assim, mas essa democracia é muito variada, existem muitas vozes, ela é muito plural, a sociedade é muito plural e muitas vezes apenas o voto direto não serve para expor as necessidades e demandas dessa população. Como eu estava falando, a população ela é muito variada, existem muitos coros, são os diferentes grupos de trabalho, as diferentes comunidades, categorias, os diferentes sexos, as diferentes etnias, as diferentes comunidades próprias e geográficas daquele local. E todas essas comunidades têm interesses próprios e se comunicam para conseguir viver mais confortavelmente. Daí a necessidade de fazer movimentos sociais. O movimento social nada mais é do que um grupo unido brigando por direitos e necessidades, por demandas sociais. Esse coral, ele é formado por pessoas que se identificam com uma causa, que se percebem parte disso e, em geral, se sentem injustiçadas por aquela causa ou percebem a injustiça naquele grupo, a injustiça a qual aquele grupo é cometida. A gente tem, então, vários movimentos sociais surgindo à medida que o país vai ficando mais rico, os grupos vão tendo mais noção de identidade, as pessoas vão tendo mais noção de cidadania e os recursos são sendo dados a essas comunidades ou conquistados. É bacana perceber que nos últimos 5 anos, aí, com a revolução da internet, a gente teve muito mais movimento social, com a riqueza do Brasil e a quantidade de educação que a gente tem tido e recursos que entraram no país. Nós tivemos muitos movimentos sociais. Para quem mora aqui em Natal, a gente teve o Fora Me Carla, a gente teve a Revolta do Busão, nós tivemos a nível de Brasil a Revolta dos 20 centavos. Hoje em dia nós temos vários movimentos formados por grupos de direita contra Dilma ou fora Dilma, que são movimentos políticos muito fortes. Nós também vimos aí grandes greves dos professores, grandes greves dos garis, dos seguranças, que são exposições e formas de se protestar muito claras de um grupo que se percebe unido por uma causa em comum. Esses movimentos, é lógico, eles tendem a dois destinos fatos, que é o sucesso, sendo ele absoluto ou não, ou o fracasso, sendo ele absoluto ou não. Agora, nesse vídeo, eu pretendo discutir com vocês 4 tópicos. Primeiro tópico, o que faz uma pessoa participar de um grupo social e participar de um movimento social. Como organiza-se esse movimento social e ele se evolui até ser considerado grande o suficiente e representativo o suficiente. O que esse movimento social pode fazer, tanto enquanto grupo social, quanto em movimento escrachado, mobilizado para fazer uma pressão social. E por fim, a derrocada, né? O que pode acontecer com esse movimento, quais são os possíveis sucessos e fracassos desse movimento. Antes de tudo, eu aviso que eu estou tirando isso da sociologia e da antropologia, mas um estudo que eu fiz há muito tempo atrás, então ele vai ser muito influenciado por ideias próprias, formas que eu penso, e eu não busquei autores, e sim uma reflexão bem linear para vocês do que eu penso. Primeiro, a gente tem as pessoas que participam dos movimentos. Elas são divididas não, existem 2 princípios que levam as pessoas a participarem de movimentos, participarem de um grupo social. O primeiro é a identificação para participar do grupo e o sentimento de injustiça, o sentimento de diferença desse grupo. Então, para você fazer um movimento social, você em geral está insatisfeito com algo, essa insatisfação, ela acontece por ter um direito quebrado, por perceber que pode ser melhor do que está, por perceber que há um tratamento diferente de um grupo para o outro, por saber que em um determinado local do mundo existe um tratamento para um mesmo grupo de pessoas bacana, mas no seu país ou cidade não há, e há esse movimento por melhoria. Outro fator que leva as pessoas a participarem de grupos e movimentos sociais
são os recursos. Os recursos que hoje são mais provenientes. Quando ela se percebe com armas para brigar, né, com um Facebook que ela pode expor a mensagem, com recursos para pagar a viagem para determinado local ou para poder montar material, cartaz, com um grupo ativo e que troca ideias, com um líder ou diferentes líderes que tomem a frente do movimento e se exponham ao risco, ao debate, ou a sensação de segurança por serem muitas pessoas, são fatores que favorecem o caminho aos movimentos sociais. Então, quanto mais rica e educada a comunidade, mais natural que hajam movimentos sociais e que as pessoas tendam a participar desses movimentos sociais e não só gozar de estar em um grupo social, mas partirem para a briga mesmo que essa briga não seja deles necessariamente, que ele não seja o grupo a ser beneficiado, mas pela noção de igualdade. É bacana perceber então que os grupos sociais, eles se formam por esse sentimento que a gente tem hoje, por essa filosofia passada de direitos iguais. Nós vivemos em um mundo, em uma sociedade em que se prega os direitos iguais, em que se prega que mesmo sendo diferente, você tem que ter as mesmas oportunidades de uma pessoa, a possibilidade de evolução, as chances de batalhar por ter uma vida melhor, e não pode ser excluído de diferentes espaços ou ter seus direitos básicos quebrados. É interessante também perceber que esses grupos sociais, eles fazem movimentos sociais não só por uma insatisfação unitária e egoísta, mas por uma insatisfação que represente a todos ou a maioria deles. E que esses grupos sociais só tendem a ter sucesso pressionando o governo e tendo que fazer greve, manifestação, porque os canais tradicionais, eles tendem a estar bloqueados para esse grupo, eles não têm visibilidade. E também porque a comunidade, a partir de um determinado momento no crescimento desse movimento social, adere a ele, apoia ele e concorda com ele. Bom, sabendo o que são grupos sociais, o que faz as pessoas participarem, o que são movimentos sociais e o que fazem as pessoas e os grupos sociais quererem fazer pressão, é interessante perceber que o grupo social ele passa aí por vários estágios. O primeiro estágio é onde a pessoa que inicia esse grupo, ou as pessoas que iniciam esse grupo, começam a pensar e formular esse momento. Isso parte muito da conscientização, da educação política e social, da instrumentalização, da percepção que ele é um cidadão e tem direitos de cidadão, da comparação com outras sociedades e outras gamas de comunidades. E avança, depois que ele tem tanto a ideia da injustiça ou do direito ou das semelhanças, como a ideia de estratégia de como resolver aquele problema, para a busca lá para uma comunidade mais fechada. Ele vai atrás de semelhantes mesmo, de pessoas que passem pelos mesmos problemas, ele expõe para a família dele, ele expõe para grupos, unidades sociais que façam parte desse grupo. A partir desse momento, então, ele tem adeptos e pessoas que realmente concordam e estão dentro da causa. Essas pessoas passam em conjunto a resolver ou a tentar resolver esse problema. Daí você tem os grupos de professores que se organizam em sindicatos, você tem diferentes grupos de trabalhadores que se organizam em sindicatos, grupos de estudantes que se organizam em grêmios e passam a ter uma unidade política. Logo depois disso, você tem a necessidade desse pequeno grupo em ganhar identidade social e conseguir mais e mais adeptos, conseguir uma força populacional e uma adesão da sociedade. Porque a sociedade, ela concorda e garante os direitos dessa pequena comunidade. A sociedade, ela vai dar força para que essa comunidade de trabalho, essa comunidade que briga por direitos básicos, se sinta protegida. Então é através da conquista dessa população que isso acontece. Essa conquista ela pode acontecer de várias maneiras, seja por argumentos factuais, todo movimento tem que ser sincero e mostrar os fatos e pelo que ele briga, e isso atrai as pessoas mais racionais,
por argumentos naturais e de saúde e de necessidades das pessoas. Então, como tendo o direito da sua comunidade adquirido, vai poder ajudar as outras comunidades e no que eles podem ou se assemelham. E por fim, aquele argumento de vaidade que a gente vê organizações muito maiores utilizando, que é o caso lá do Greenpeace, tirando fotos com várias modelos gostosíssimas e gostosíssimos e expondo lá a marca, porque no fim é um conjunto, né? É uma exposição de marca. Os movimentos sociais, eles se tornam e necessitam de identidade, essa identidade nada mais é do que uma marca, e você acaba tendo que vender ela. Esses 3 degraus de evolução, eles fazem com que você garanta uma densidade para conseguir os direitos gritados, né, os direitos pedidos pelo movimento social. O movimento social pode se utilizar de diversas ferramentas. Você pode se utilizar desde abaixo-assinados, listas de membros presentes, assembleias, reuniões, aulões, que são partes mais tanto didático-pedagógicas como para mostrar que o grupo existe, para dar características fundamentais de identidade a esse grupo, como passeatas, greves, que são organizações que chocam mais o público, que param e incomodam as pessoas, mas que mostram que o teu movimento está ali e ele existe. Outro caminho importante é seguir os caminhos legais. Os caminhos legais são na justiça, são processos que demoram e por isso a necessidade de greves para ver se isso se agiliza, mas que ajudam e favorecem aquela comunidade e aquele grupo a estar se estabelecendo fortemente como um grupo que usa todas as competências, ganhando moralmente, ou seja, ganhando o apoio da comunidade, da sociedade, e ganhando legalmente, o teu movimento tem todo o sucesso possível. E também existem aquelas expressões mais violentas, e daí você vai de diferentes grupos sociais, lembrando que grupos sociais tanto são grupos de professores que brigam por direitos justos, como grupos como a Al-Qaeda e a Ku Klux Klan que buscam reivindicações sociais que prejudicam várias outras pessoas. Então é importante pensar qual o movimento que você apoia e como faz. Esses movimentos que não necessariamente são negativos, eles partem também da contravenção social. Movimentos se expressam também por quebra de leis, só que isso tem que acontecer muito em último caso, e eles acontecem quando a sociedade está muito oprimida, quando aquele grupo ele não consegue se expor. Se vocês forem ver, foi através da contravenção, né, da desobediência, que surgiu, por exemplo, e deu força ao movimento de direitos iguais dos negros lá nos Estados Unidos. Então, a evolução, ela acontece também por isso, como os black blockers nos movimentos também expõem a sociedade que é tão grave a situação, que tem muita insatisfação, que as pessoas são capazes de depreciar o próprio patrimônio, só que isso afasta outros, afasta a comunidade, faz com que pessoas tendam a desistir desses movimentos. Uma situação interessante é perceber que a estratégia do grupo, ela é muito importante, mas a partir do momento que você é um grupo social e um movimento social, você não é uma empresa, então você não está numa pirâmide social. Os grupos sociais, eles tendem a ser descentralizados. Daí você tem as feministas, que você vai desde as feministas, aquelas que brigam por direitos sociais, mas não entendem uma supremacia feminina como algo necessário. Você tem as diferentes categorias e diferentes filosofias dentro do movimento social. E isso é bom porque isso expõe a pluralidade e a briga se torna muito mais debatida e se torna muito mais confortável. Mas por ser descentralizado, pessoas se expõem de diferentes formas e podem atuar de diferentes formas. Se você é um estudante e quer brigar pelo direito dos estudantes, você não precisa esperar todos os estudantes se movimentarem. Fale com alguns amigos
faça você o seu movimento em prol dos direitos dos estudantes. Faça um vídeo, faça um cartaz, faça uma parada da sua sala, faça um momento de silêncio, porque tudo isso é um caminho. Como eu prometi, eu também vou falar um pouquinho sobre como acabam os movimentos sociais. Existem vários e vários cenários possíveis para o movimento social. Um cenário interessante e que acontece é o sucesso absoluto, né? Quando você tanto ganha legalmente um direito, quando você consegue aquele direito, como a sociedade apoia que você consiga aquele direito e está feliz que você tenha conseguido aquele direito. Existe também a possibilidade de você conseguir o direito, mas a sociedade está infeliz, então há uma inveja da sociedade, ou o direito que você conseguiu não era tão certo assim que você não conseguiu convencer a comunidade e as pessoas e apenas teve o direito. É um fim triste para o movimento social. Mais triste que isso, além da derrocada total, seria você ter o apoio da comunidade, mas simplesmente seus direitos nunca serem alcançados. Isso é um fim que acontece. Se vocês forem ver o movimento LGBT no Brasil durante todo esse tempo, agora que ele foi conseguir o direito ao casamento, e ainda tem muita coisa para conseguir. E ele só consegue o direito à união civil devido a tanta e tanta pressão e tanto apoio da comunidade. Tamanho apoio da comunidade. Mas se percebe que os governantes, que a população política, mesmo os juízes, não se interessam tanto por um direito básico, que é o direito dessa comunidade, e acabam deixando eles no limbo. Por fim, você tem aí o fim absoluto, que é quando você nem consegue os seus direitos e nem consegue a adesão da comunidade. Isso acontece muitas vezes não porque o movimento social está errado, mas porque ele implode por dentro. Muita intriga, muita pessoa querendo tirar, as pessoas que usam o movimento social para se catapultar, a influência de movimentos políticos e partidários que acabam retirando as diretrizes e a sobriedade dos movimentos. Bom, pessoal, esse foi o meu vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero ter esclarecido alguns quesitos. Eu queria há muito tempo ter feito esse vídeo e acabo sempre me enrolando, mas acho que vai somar muito para vocês. Se você se encaixa em algum grupo social, ótimo. Esse grupo social não necessariamente tem que ser alguém para protestar. Busque grupos de interesse, igrejas, grupos de ciência, grupos de trabalho, grupos de esporte. Busque ter uma identidade social e desempenhar o seu papel para melhorar essa comunidade. E caso isso não aconteça, se você não veja apoio na sua comunidade na sua comunidade local, comece a se expor, que às vezes as pessoas só não têm coragem porque elas não ouvem, elas não sabem que têm esses direitos, elas não se reconhecem. Bom, muito obrigado e até a próxima.